Então, gente, bom dia. Eu e Larissa vamos apresentar sobre as hemofilias e outras coagulopatias raras. Então, o primeiro grupo de doenças que a gente vai apresentar são as hemofilias. As hemofilias são doenças hemorrágicas hereditárias decorrentes de deficiências quantitativas ou qualitativas dos fatores 8 e 9. No caso da hemofilia A, ela está relacionada com a deficiência no fator 8. A deficiência do fator 8 corresponde a 80% dos casos das hemofilias e tem a prevalência de 1 para cada 5 mil nascimentos de indivíduos do sexo masculino. A hemofilia B está relacionada com o fator com deficiência no fator 9, que corresponde a 20% dos casos de hemofilia, com a prevalência, de 1 para cada 30 mil nascimentos de indivíduos do sexo masculino. Quanto à genética dessas doenças, as hemofilias são heranças recessivas ligadas ao X, então ela vai cometer quase exclusivamente os homens, os indivíduos de sexo masculino. Isso porque na mulher vai ser mais comum o estado de portadora, A gente precisa lembrar que, os indivíduos são os indivíduos masculinos, são indivíduos XY e as mulheres são XX. Então, uma vez que se trata de uma herança recessiva, ligada ao X, as mulheres elas precisam receber o alelo recessivo, mutado, para a hemofilia, nesses dois cromossomos X. Já no homem, apenas um alelo recessivo já é suficiente para ele manifestar a doença, uma vez que ele só tem um único cromossomo X. Então, as mulheres normalmente são portadoras, e são assintomáticas, justamente pelo fato da doença ser recessiva. Então, para a mulher ser hemofílica de fato, manifestar a doença, são casos mais raros, como por exemplo a união de um homem hemofílico com uma mulher portadora, que aí pode gerar filhas hemofílicas. Ou então, casos ainda mais raros, como por exemplo a mulher com síndrome de Turner, que vai apresentar um cromossomo X ausente, ou incompleto, e ela vai ficar na mesma condição do homem, de só ter um cromossomo X. Então, nesse único cromossomo X, se essa mulher ela também recebeu o alelo recessivo mutado para hemofilia, ela apresenta a doença. Mas, de modo geral, essa doença é mais frequente, quase exclusivamente nos homens, porque elas são transmitidas, a esses indivíduos através de mães portadoras da mutação. Mas em 30% dos casos, essa doença ela vai se originar a partir de uma mutação de novo, que é como se fosse uma mutação aleatória que pode acontecer tanto na mãe quanto no feto, e aí origina, a hemofilia. Então, nesses casos, que acontecem de forma isolada, a gente não vai observar o histórico familiar, como comumente se vê nos casos que os indivíduos do sexo masculino são acometidos pela doença. Os genes que codificam os fatores 8 e 9 estão localizados no braço longo do cromossomo X. Então, são mutações nesses genes que vão levar, que podem levar à hemofilia. A suspeita diagnóstica, da hemofilia acontece quando o paciente, tem uma história clínica hemorrágica, por exemplo, quando a criança já tem sintomas sugestivos de hemofilia, os sangramentos, e ou antecedente familiar, quando, por exemplo, o pai tem hemofilia e se sabe da condição portadora da mãe, que muitas vezes, como é assintomática, muitas vezes a família nem sabe. Então, o diagnóstico da hemofilia, tanto A quanto B, vai se basear na quantificação da atividade coagulante dos fatores 8 e 9, respectivamente. Como esses fatores, o fator 8 e 9, eles participam, da hemostasia secundária, da ativação da cascata de coagulação, da formação da fibrina, os testes que avaliam essa via, esse mecanismo, que vão aparecer alterados. E aí a gente vai ter um prolongamento no TTPA, além da baixa dosagem coagulométrica do fator 8, se a gente vai falando de hemofilia A, ou do fator 9, se a gente vai falando de hemofilia B. Quanto à classificação, a frequência e a gravidade do quadro hemorrágico geralmente estão relacionados com as concentrações plasmáticas do fator deficiente, de modo que a gente vai ter uma hemofilia grave, quando as concentrações plasmáticas do fator, seja o 8 ou 9, for inferior a 1%, as hemofilias moderadas, quando a concentração plasmática desse fator tiver entre 1 e 5%, e as hemofilias leves, quando a concentração plasmática for maior que 5 até 40%. Acima de 40% não tem manifestação hemorrágica, por isso que não se enquadra como hemofilia. Então, os pacientes graves, os hemofílicos graves, vão apresentar
um quadro hemorrágico desde a infância, né, com posterior aparecimento, né, dos sangramentos intraarticulares e dos hematomas musculares, tanto pós-traumáticos quanto espontâneos. Também vai ser muito comum, né, as hemorragias, né, os sangramentos pós-exodontias, né, que são extração de dente, e procedimentos cirúrgicos. Já na forma leve, o diagnóstico é bem mais difícil, principalmente se o paciente ele nunca foi submetido, né, a procedimentos cirúrgicos, e normalmente é só diagnosticado, né, essa forma leve só é diagnosticado na fase adulta. Então, as manifestações clínicas, né, tanto a hemofilia A quanto a hemofilia B, apresentam manifestações hemorrágicas muito semelhantes, né? E aí é muito difícil, né, distinguir o tipo de hemofilia apenas pelos critérios clínicos, né? De modo geral, as hemofilias vão se caracterizar, né, pelo aparecimento de sangramentos após traumatismos de intensidade mínima, mas pode acontecer da desemartrose e dos sangramentos musculares, que são manifestações bem peculiares das hemofilias, acontecerem sem associação nenhuma com traumas. Ou, no caso, acontecer de forma espontânea. Nos hemofílicos graves, vai ter, né, as manifestações hemorrágicas espontâneas com muita frequência, né, as hemartroses graves, né, que são graves, podem evoluir para artropatias crônicas e incapacitantes, né, se não forem tratadas adequadamente, que no caso já é uma complicação da hemofilia. E aí esses pacientes hemofílicos graves, eles estão sujeitos a hemorragias intensas, né, que podem ser perigosas por comprometer órgãos vitais. Os hemofílicos moderados, eles vão apresentar hematomas e hematroses nem sempre associados a traumatismos evidentes, ou seja, esses pacientes eles já vão apresentar hemorragias espontâneas, mas numa frequência menor do que acontece na hemofilia grave. As hemartroses, né, nesses pacientes, apesar de não ser tão grave quanto na hemofilia grave, também, se não forem tratadas adequadamente, podem evoluir, né, para uma instabilidade articular que vai causar sangramentos cada vez mais intensos e frequentes, que vão fazer com que a hemofilia se manifeste de uma forma mais grave do que realmente indica, né, a concentração plasmática do fator. Do fator que está deficiente na pessoa, né? Dependendo se é hemofilia A ou B. Já os hemofílicos leves vão apresentar sangramento somente se sofrerem traumas, né, ou passarem por cirurgias. De forma muito rara, pode acontecer esses pacientes apresentarem hemartroses espontâneas, especialmente nas articulações que houve, né, o sangramento pós-traumático e não foi tratado adequadamente. Aqui do lado a gente tem uma figura, né, ilustrando a frequência dessas hemorragias espontâneas, como eu acabei de explicar. No período neonatal, né, que corresponde ao primeiro mês de vida, só vão surgir sangramentos se o recém-nascido for submetido a traumatismos e cirurgias. Acontece, né, os pacientes hemofílicos graves, né, os bebês, eles já vão apresentar, né, as hemorragias, as manifestações hemorrágicas nos primeiros meses, né? Até o 6º mês ele já está apresentando. Mas no período neonatal, nem sempre vai apresentar, né? As manifestações hemorrágicas, de fato, na criança vão surgir quando ela começa a engatear. Nessa fase do que a criança começa a engatear, também é muito comum acontecer o sangramento oral, né? Principalmente devido, né, à mordedura do lábio e da língua, né? Que a criança costuma fazer com muita frequência. Quando a criança começa a andar, vão surgir as hemorragias articulares e musculares, além das equimoses pós-traumáticas. As hemartroses constituem a manifestação hemorrágica mais comum dos hemofílicos, principalmente na forma grave, né, que começa a manifestar com 2 a 3 anos de idade. Acomete principalmente os joelhos, cotovelos, tornozelos, ombros, punhos e as articulações coxofemorais, e geralmente são espontâneas. Essas hemartroses elas podem ser mais frequentes em alguns pacientes, né, por causa do desenvolvimento de complicações. Então, a hematose acaba sendo mais frequente em alguns pacientes porque eles desenvolvem, né, a artropatia crônica hemofílica, que eu vou explicar um pouquinho mais na frente. Aí a gente tem uma imagem mostrando, né, a hemartrose. Os hematomas constituem a segunda causa mais comum de sangramento em pacientes hemofílicos graves, né, atrás apenas das hemartroses, e elas não apresentam significado clínico quando são superficiais e autolimitadas. Só que esses hematomas eles podem aumentar progressivamente e dissecar em todas as direções, acarretando consequências devido à compressão de estruturas. Então, se esses hematomas, né, eles não forem tratados adequadamente,
eles podem resultar em organização fibrosa e contratura muscular, que acontece, por exemplo, nos hematomas no antebraço, que podem causar paralisia dos nervos mediano ou ulnar ou a contratura isquêmica das mãos. Então, os hematomas eles também precisam ser tratados. Aí a imagem, né, de um hematoma. Os sangramentos, tanto espontâneos, né, quanto os traumáticos da língua, da musculatura, ou de parte do pescoço ou da garganta, né, podem levar à obstrução das vias aéreas superiores. Então, isso exige, né, um tratamento rápido e adequado por causa do risco, né, de asfixia. A hematúria, né, é outra manifestação clínica comum da hemofilia, que acontece geralmente após os 12 anos de idade, né, e tem uma intensidade variável, né? Pode ser uma hematúria leve, com a fraca alteração na coloração da urina, ou uma hematúria franca. De modo geral, né, não há alteração, não há associação, né, com alterações no trato geniturinário. Mas se essa hematúria na hemofilia for persistente, né, e principalmente pós-traumática, precisa ser investigada. Outras manifestações clínicas, né, da hemofilia incluem o sangramento gastrointestinal, principalmente na forma de hematêmase, né, que é o vômito com sangue, que na maioria dos casos que acontece de forma recorrente, né, nos casos que esses episódios, né, de hematêmase são recorrentes, tem uma lesão anatômica associada, por exemplo, úlcera péptica ou gastrite, que é 10 vezes mais comum na população hemofílica. Outro sangramento é no sistema nervoso central, né? O sangramento intracraniano, que é muito perigoso para os pacientes hemofílicos, porque pode acontecer, né? Tanto pós-traumática quanto espontaneamente e em qualquer idade, né? Em qualquer faixa etária, tendo risco mais elevado aí nos primeiros anos de vida e após os 50 anos. Então, todo paciente hemofílico que apresenta cefaleia não habitual, especialmente, né, se ela for intensa ou prolongada por mais de 4 horas, precisa levar ao médico, né? Porque há suspeita de sangramento intracraniano. Quanto a outros sangramentos, né? As feridas superficiais, né? Elas não têm o sangramento anormal, como muita gente pode pensar nos hemofílicos, porque a hemostasia primária nesses pacientes funciona, ou seja, vai ter, né, a ação vascular com a vasoconstrição, vai ter a formação do tampão plaquetário, porque as plaquetas estão agindo normalmente. Então, não, o sangramento nesses ferimentos superficiais não é anormal, né? Não acontece hemorragia. Já quando o ferimento, né, ele é mais profundo, né, mais extenso, pode acontecer de não sangrar, né, inicialmente, né, por causa da hemostasia primária, mas se não for tratado adequadamente, pode haver, né, um sangramento tardio. Tem muita chance de acontecer o sangramento tardio. A terapia, né, inclui o uso de reposição, né, com concentrado do fator deficiente, o tratamento adjuvante, o preventivo e o tratamento das complicações associadas à hemofilia. Né? A reposição do fator deficiente com concentrado é o componente principal de todo esse tratamento. Né? Como tratamento adjuvante, a gente tem, por exemplo, né, as drogas antifibrinolíticas, que são usadas para sangramento de mucosa, né, muito úteis aí nos procedimentos odontológicos, e o maior objetivo desse tratamento, né, da hemofilia é a prevenção das hemartroses, que são a maior causa de morbidade nos pacientes hemofílicos. O tratamento, né, com a reposição do fator deficiente pode ser feito sob demanda ou de maneira profilática. Sob demanda, no caso, quando o paciente dá indícios de um quadro hemorrágico, aí faz essa reposição, ou para se evitar, né, esse quadro hemorrágico, pré-procedimento, por exemplo, vai ser submetido a uma cirurgia, então faz a reposição com fator deficiente para evitar a hemorragia. Quando está se planejando, né, o tratamento de reposição nesses pacientes hemofílicos, é preciso considerar, né, que o nível hemostático do fator de coagulação a ser alcançado varia, né, de acordo com o tipo e a localização do sangramento, se for um tratamento sob demanda, ou com o procedimento, né, a ser realizado no paciente. Se for uma terapia profilática. Justamente porque alguns procedimentos, né, alguns eventos hemorrágicos vão necessitar mais do fator de coagulação do que outros. Por exemplo, o fator 8, ele tem o nível, né, a concentração plasmática do fator 8, considerada, né, para alcançar a hemostasia, é de 50% a 150%. Então, a punção lombar nesses pacientes só pode ser feita quando esse nível está pelo menos em 50%. Mas outros procedimentos, ou cirurgia mais extensas, né, mais graves, assim, digamos assim, ele vai precisar de considerações maiores desse fator,
por conta do risco hemorrágico, né, para a segurança do paciente. Então, precisa considerar que o nível hemostático do fator de coagulação vai variar. Quanto às complicações, a gente tem a artropatia hemofílica crônica, né, que é a sequela mais frequente e incapacitante dos pacientes hemofílicos e vai acometer justamente as articulações em que as hemartroses são mais frequentes, porque ela vem, né, essa artropatia, ela vem como consequência das hemartroses recorrentes, né, que vão gerar danos articulares. Quando acontece um episódio de hemartrose, né, a articulação ela consegue retornar a seu estado funcional, normal, né? Só que o que acontece? Aquele sangue que entrou ali naquela articulação, ele não é absorvido completamente. Então, ele fica ali induzindo alterações inflamatórias crônicas, né? E proliferativas na membrana sinovial, que vai fazer com que aquela articulação fique edemaciada e dolorosa por um período prolongado, mesmo que não aconteça novos episódios de hemorragia, né? De sangramento naquela articulação. Então, isso acontecendo de forma recorrente, né? Vai causar o dano na lesão, que a gente configura como artropatia hemofílica crônica, né, que é caracterizada, né, pela perda de movimentação articular, por contraturas fixas em flexão e intensa atrofia muscular secundária ao desuso. Uma vez que o paciente ele sente muita dor naquela articulação, ele deixa de movimentá-la e isso leva, né, à atrofia. Outra complicação é o pseudotumor hemofílico, que apesar de pouco frequente, é grave, né? E vai acontecer quando o volume de sangue de um hematoma muscular é grande e a reabsorção daquele sangue é incompleta, né? De modo que o hematoma persiste como uma lesão cística encapsulada. Nos adultos, esse pseudotumor ele costuma acontecer na pelve, no fêmur e na tíbia, e nas crianças, né? Que é raro, nos pequenos ossos da mão e dos pés. Apesar de ser indolor, né, esse pseudotumor ele tem uma tendência de aumentar de tamanho, o que pode causar compressão e destruição dos músculos adjacentes, né, dos nervos e dos ossos. Por último, a outra complicação, né, da hemofilia é o desenvolvimento de inibidores contra o fator 8, né, se o paciente tiver hemofilia A, ou 9 se o paciente tiver hemofilia B, que é a principal complicação decorrente do tratamento da hemofilia. Então, esse paciente ele começa a produzir anticorpos contra aquele fator que ele tem a deficiência. Né? Os anticorpos neutralizadores, eles vêm como resposta imune complexa, multifatorial, envolvendo tantos fatores de riscos genéticos, né, como, por exemplo, a história positiva de desenvolvimento para esses inibidores na família, uma vez que a hemofilia é uma doença hereditária, então já vai ter casos, né, na família, ao menos que aconteça de forma isolada, como eu expliquei, como fatores ambientais, né, como, por exemplo, intensidade do tratamento, idade da primeira exposição, né, ao fator, e tem um risco, né, um maior risco de desenvolvimento do inibidor nos primeiros 50 dias de exposição, né, que são os primeiros 50 dias do tratamento daquele paciente com o concentrado, né, do fator que ele possui a deficiência. Então, claro, obviamente, nesses pacientes vai ser mais difícil o tratamento, porque ele não responde ao método usual, né, aumentando aí, né, o risco de complicações, a morbidade e e levando a piora na qualidade de vida. O tratamento possível é a terapia de indução de imunotolerância, que consiste na exposição, né, regular, contínua e prolongada, né, na administração desse fator no paciente, de modo, né, na tentativa de induzir, né, a tolerância do sistema imunológico. E aí ele deixa, né, de produzir esses fatores, não é mais um problema, esses inibidores, né, não é mais um problema, e aí pode fazer a terapia normal. Agora eu vou falar sobre as coagulopatias hereditárias raras. A doença de von Willebrand e as hemofilias A e B são coagulopatias hereditárias mais comuns e juntas correspondem a 95% dos casos de coagulopatias. Só que existem 5% de coagulopatias raras que a gente vai estar falando aqui, que incluem as alterações de fibrinogênio, protrombina, fatores 5, 7, 10, 6, 8 e deficiência de vitamina K, ou seja, a patologia de von Willebrand e a hemofilia A e B são raras, mas existem 5% que são consideradas mais raras ainda porque são as deficiências desses fatores, e a gente vai estar falando aqui agora. O distúrbio hereditário do fibrinogênio.
O fibrinogênio, ele é um fator de coagulação mais abundante no sangue. Ele atua no último estágio da coagulação, ao ser convertido em fibrina pela trombina, na agregação plaquetária, na fibrinólise e na cicatrização. Ele é uma glicoproteína que circula no plasma numa concentração de 160 a 400 miligramas por decilitro e possui a meia-vida de 4 dias. Aí essa foto mostra mais ou menos como ele é, né? Que ele é um dímero com duas porções iguais e cada uma delas é constituída por 3 cadeias polipeptídicas: A, alfa, B, beta e gama. E ele é sintetizado no hepatócito e secretado na circulação, nessa forma, dímero, um dímero. E a deficiência dele tem as classificações que eu vou estar falando mais lá na frente, mas a sua prevalência é rara, raríssima, e pode ser chamada de desfibrinogenemia, e é uma doença autossômica recessiva ou dominante, e está presente entre 1 em 1 milhão, e a afibrinogenemia, que é autossômica recessiva, que está presente entre 1 em 1 milhão. As classificações dos distúrbios hereditários do fibrinogênio. Pode ser classificado no tipo 1, que é o defeito quantitativo, onde há a ausência do fibrinogênio, que é chamada de afibrinogenemia, ou a baixa, que é a redução do fibrinogênio, que é a chamada de hipofibrinogênemia. Ou seja, o defeito tipo 1 é um defeito relacionado à quantidade, defeito quantitativo, é o tipo 1. E o tipo 2, a classificação do tipo 2 é o defeito qualitativo, que se divide em desfibrinogenemia e hipodesfibrinogenemia, que é característico pelo o fibrinogênio, ele vai estar alterado na sua forma. Ele vai estar presente na circulação, só que a sua forma vai estar alterada, e isso vai acarretar diversos problemas. As manifestações clínicas da ausência do fibrinogênio, que é a fibrogenemias, se caracteriza com menorragia ou menometrorragia. A menorragia é a menstruação em excesso, né? E a menometrorragia, a menstruação vai estar em excesso e ainda desregular. Ela vai estar vindo assim em qualquer época, não vai ter o período cíclico dela correto. Também há hemorragias que podem acarretar o risco de vida e sangramentos espontâneos. A presença de longos períodos sem hemorragias, a presença de períodos sem hemorragias também são infrequentes. Então, a pessoa pode ficar sangrando o tempo todo. Abortamento no primeiro trimestre da gestação, hemorragia durante o parto e puerpério. E existe também a suscetibilidade de ruptura esplênica, que nesses pacientes ainda não se sabe o porquê, é pouco compreendido ainda. Cistos ósseos podem ocorrer, sangramento de gravidade é variável, né? Sangramento do coto umbilical após o nascimento, sufusões hemorrágicas na pele, sangramentos mucosos, epistaxes, sangramento do trato gastrointestinal e do aparelho geniturinário, hemartroses, hematomas musculares também são frequentes, mas ocorrem menos do que na hemofilia A e B. Ou seja, é raro, né? Como eu disse no início, que essas coagulopatias são raras. Então, na hemofilia A e B, há a prevalência maior desses sintomas, que são as hemartroses e hematomas, e na a fibrinogenemia há, só que menos. Complicações tromboembólicas podem acontecer tanto a nível arterial quanto venoso e podem ocorrer por conta da presença de fatores de risco concomitantes,
se aquele paciente, além de ter a fibrinogenemia, ele pode ter uma trombofilia hereditária, ou ele repôs algum fator ou algo do tipo, e ele tem essa deficiência, né? E por isso que é importante a anamnese, né? Porque esse paciente, além de ter a fibrinogenemia, ele pode ter outras patologias que podem piorar o quadro, né? Pode passar. O diagnóstico da fibrinogenemia se caracteriza pelo prolongamento acentuado do TP, do TTPA e do TT, e assim como o tempo de repetilase. O tempo de repetilase é um teste na verdade, a repetilase é um veneno de cobra que ativa o fibrinogênio e fibrina. Então, mede-se o tempo de repetilase para ajudar no diagnóstico da fibrinogenemia. E o diagnóstico da hipodisfibrinogenemia, que no caso é a baixa do fibrinogênio, é definida como um defeito quantitativo e qualitativo. E a gente vai verificar os níveis, né, que podem estar entre 0,5 gramas por litro a 1,2 gramas por litro. Então, o outro a gente vê mais os testes de TT, de TTPA, mais a parte se tem o fibrinogênio, né? E aqui o hipo a gente vai ver o quanto tá, qual a dosagem. As manifestações clínicas das disfibrinogenemias são variáveis, né? Dentre elas estão os pacientes podem ser assintomáticos, né? E aí ele faz um exame de rotina e descobre. As hemorragias elas podem acontecer em 25% dos casos e tromboses em 20%. Os sangramentos podem ser puerperais, após cirurgias ou extrações dentárias. E a ocorrência de abortos espontâneos e natimortos também são descritos. O diagnóstico da disfibrinogenemias, que a disfibrinogenemias o fibrinogênio ele vai estar na sua forma irregular, vai se dar pelo prolongamento dos testes de TP, TTPA e TT, e é proporcional à deficiência de fibrinogênio. Os testes de fibrinogênio são reduzidos de forma semelhante, tanto funcional como antigênico, e devem ser interpretados de forma a afastar causas adquiridas de hipofibrinogênemia, porque a gente tem que saber diferenciar se aquele fibrinogênio ele está baixo ou ele está irregular, ele está na sua forma não funcional. O tipo de repetilase também pode ser feito e ele vai estar prolongado nas disfibrinogenemias, mas também pode estar normal ou encurtado. Em alguns casos, o tempo de repetilase tem maior sensibilidade do que do TT. O tratamento é crucial, né? Uma boa anamnese para saber a história hemorrágica daquele paciente, com quanto tempo ele tem os sangramentos, qual o grau, né? E na fibrinogenemia e na hipofibrinogenemia, o tratamento consiste no plasma fresco congelado, crioprecipitado e concentrado de fibrinogênio. Ou seja, se não há o fibrinogênio e se há baixa, eu vou precisar fazer uma boa anamnese daquele paciente e vou tratar ele com plasma fresco congelado, crioprecipitado ou concentrado de fibrinogênio. Quando há disfibrinogenemia, não existe uma padronização, porque o fibrinogênio ele vai estar na sua forma irregular, não funcional, então não existe assim um tratamento padronizado ainda. E se o paciente for fazer cirurgia, aí é um caso à parte, né? E doses profiláticas de heparina, de baixo peso molecular, mais o uso de meia elástica de compressão,
mas a reposição de fibrinogênio é um tipo também de tratamento, mas como eu disse, não é nada assim padronizado para a desfibrinogenemia. E para as mulheres grávidas, assim que a mulher estiver grávida, tem que iniciar a profilaxia de fibrinogênio. Está grávida, tem a fibrinogenia ou alguma disfunção do fibrinogênio, vai começar a terapia com fibrinogênio. A deficiência de protrombina do fator, que é o fator 2, né? A protrombina, ela é uma glicoproteína dependente de vitamina K. E ela está na concentração plasmática de aproximadamente 100 microgramas por ml. E ela é ativada por meio do complexo protrombinase. O fator 10 ativado e o fator 5 ativado. O cálcio e fosfolipídios que clivam ligações peptídicas para formar o fator 2. A prevalência dessa doença é de 1 para 1 milhão e chega a ser de 1 para 2 milhões. E ela possui caráter autossômico recessivo e onde os casamentos consanguíneos são comuns, a maior prevalência. São classificados de duas maneiras, que são o tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1, ou hipotrombinemia, que ocorre a deficiência quantitativa e funcional do fator 2. Então, ele vai estar diminuído no sangue quantitativamente e a sua funcionalidade também vai estar baixa. E o tipo 2, que é a disprotrombinemia, que decorre da diminuição da atividade coagulante com manutenção do nível antigênico do fator 2. As manifestações clínicas. Eu achei interessante que fala que a deficiência completa da protrombina é incompatível com a vida, porque no fibrinogênio pode não ter o fibrinogênio, mas há a vida. O paciente consegue repor e tal. E aqui a ausência total da protrombina não é compatível com a vida. Homozigotos ou heterozigotos compostos podem apresentar sangramento de moderado a grave intensidade e geralmente apresentam menos de 10% de atividade de protrombina. As manifestações clínicas são equimose, sangramentos mucosos, sangramentos relacionados a trauma, hemartroses e sangramentos do sistema nervoso central. O diagnóstico laboratorial consiste no prolongamento do TP e do TTPA e da dosagem da atividade coagulante do fator, que vai estar baixa. E um dos métodos para diagnosticar também é o ELISA, né? É utilizado. O tratamento vai repor por demanda. Então, eu vou ver o quanto aquele paciente está precisando repor, qual é a quantidade, e eu vou repor por demanda. Vou repor também em cirurgias, em mulheres que estão com menorragias na gravidez e no parto, né? Que isso são situações atípicas. E a profilaxia secundária deve ter sua indicação com base na história e gravidade do sangramento. Ou seja, a anamnese, mais uma vez, aí vai estar sendo importante, porque aquele paciente vai ter que me relatar quanto tempo ele sangra, qual é o tipo de sangramento, se é a frequência, para mim saber tratar, né? E a deficiência do fator 5. O fator 5, ele foi descrito em 1947 por Paul Warren, e o fator 5 é uma proteína de síntese hepática e também é produzido pelos megacariócitos. E eles atuam no complexo da protrombinase e é fundamental na geração de trombina. Modula a fase inicial da formação de coágulo e contribui na via de anticoagulação por meio da regulação negativa da atividade do fator 8. Então, é muito importante na coagulação, né, na cascata, o fator 5. A prevalência e a herança dessa doença do fator 5 é também rara, né? É de 1 em 1 milhão e é autossômico recessivo e apresenta na sua forma homozigota.
consanguinidade entre os pais. E existem casos, tipo assim, há um país que tem casamentos consanguíneos e existem prevalência de tal doença. Onde há casamentos consanguíneos e é muito prevalente, há muito casamentos consanguíneos, observou-se que 10 vezes mais é maior a prevalência dessa doença do fator 5 em alguns países. Então, é importante dizer isso. Classificações. Também se classifica quantitativamente ou qualitativamente. O tipo 1 vai decorrer de defeito na síntese do fator 5 ou na abolição da secreção de proteína, com redução dos níveis antigênicos e funcionais do fator 5. E o defeito qualitativo, ou 2, decorre de defeitos na função da proteína, né? E os testes funcionais normalidades ou pequena redução nos níveis de fator 5. Vai definir o tipo 2. As manifestações clínicas. Como eu disse, é bem raro, porque tem casamentos consanguíneos, onde há muito mais a prevalência de casamentos consanguíneos, há 10 vezes mais a deficiência desse fator 5. Então, no Irã e no registro norte-americano, é onde existem mais casos da deficiência do fator 5. E as manifestações clínicas são epistaxis, menorragias, hemorragias de cavidade oral, em 60% dos pacientes, sangramentos musculoesqueléticos e geniturinários, e são responsáveis por 19% dos sangramentos. O diagnóstico laboratorial vai levar em conta a história familiar positiva do paciente ou algum teste que eu estou fazendo de triagem daquele paciente, da parte da coagulação e tal. Alguma normalidade de algum dos testes vai me levar a pensar sobre a deficiência do fator 5, além da história familiar positiva. O diagnóstico laboratorial pode ser feito na coagulação no pré-operatório e o prolongamento do TP e do TTPA e o TT normal vai me levar ao diagnóstico da deficiência do fator 5. A quantificação da atividade coagulante do fator 5 funcional. Então, se eu dosar e ver que está baixo ou ver que tem algo estranho ali, algo diferente, vai me levar à deficiência do fator 5. E dosagem do fator 8 também. O tratamento. O tratamento consiste na reposição, né? E vai repor com o plasma fresco congelado, preferencialmente o de vírus inativado. O tratamento do inibidor contra o fator 5, porque às vezes o paciente pode, desenvolver anticorpos contra esse fator 5. O tratamento da reposição em cirurgia, que vai ser calculado, né? Vai ser o plasma fresco congelado, em nível de 25 unidades, né? Até que a cicatrização desse paciente esteja estabelecida, e vai monitorar o volume de administração para evitar uma sobrecarga de volume. O tratamento em mulheres com menorragia, gravidez e parto, e na deficiência do fator 5, a profilaxia não é recomendada de rotina. Em mulheres com menorragia, gravidez e parto, pode usar o uso de antifibrinolíticos, como ácido tranexacêmico, contraceptivos orais, dispositivo intrauterino, né, para as mulheres que têm essa deficiência, que vai liberar, né, o levonorgestrel, e pode também repor o fator de coagulação ou tratamento cirúrgico com ablação endometrial, ou vai tirar, né, aquele útero daquela mulher, porque pode ser um tratamento melhor indicado, porque não tem outra forma, né? Na deficiência de fator 5, não é recomendada a profilaxia de rotina. Passa.
Deficiência do fator 7. O fator 7 é uma glicoproteína vitamina K dependente, e ela é formada por 4 domínios, sintetizada no fígado, no plasma e circula no plasma, sobre a forma inativa de hemogênio, e possui uma meia-vida de 4 a 6 horas. Ela é pouco prevalente, né, de 1 a 500 mil, e não tem predileção racial ou étnica. Tipo 1 são classificados em tipo 1 e tipo 2. A tipo 1 se apresenta com redução proporcional dos níveis funcionais de antigênico do fator 7, e o tipo 2 com a redução do fator 7. Tipo C e do tipo antígeno normal. Aí a cascata da coagulação, que eu vou explicar rapidinho, né? Que tem o fator o FT, que é uma glicoproteína que serve como um receptor para o fator 7 na coagulação. Aí esses dois fatores juntamente vão levar a cascata que vai desencadear ao fator 10. Então, a deficiência do fator 7, as manifestações clínicas da deficiência do fator 7 podem ser graves, moderadas ou leves. As graves possuem pelo menos um dos sintomas: hemorragia do gastrointestinal, sistema nervoso central ou hermatrose, com ou sem outros sangramentos. O moderado possui 3 ou mais sintomas que não sejam sangramentos do trato gastrointestinal, sistema nervoso ou hemartrose. E o leve, que possui 1 ou 2 sintomas hemorrágicos que não sejam sangramentos do sistema nervoso central, hemartrose ou trato gastrointestinal. Então, vai variar, né? Entre leve, moderado ou bem grave. O diagnóstico laboratorial consiste no TP prolongado com TTPA prolongado, TT e tempo de sangramento dentro dos limites da normalidade. A dosagem da atividade coagulante do fator 7, baseado no tempo de protrombina, e a tromboplastina recombinante estruturalmente idêntica ao fator tissular humano, é mais sensível para detecção e deficiência, permitindo melhor correlação clínico-laboratorial. Porque, volta lá naquela cascata. Porque, como o fator 7 se junta com esse fator tissular, né, que é essa glicoproteína, é importante eu também dosar ela, porque eles estão juntos. Então, isso vai me ajudar a diagnosticar melhor, a saber o que está acontecendo com aquele paciente. Pode voltar, por favor. E o ELISA também e o método amidolítico são utilizados para diagnóstico laboratorial da deficiência do fator 7. O tratamento. Aí vai variar com a gravidade do paciente, né? Se eu for fazer uma cirurgia de grande porte, se eu for fazer uma extração dentária, aí são feitos cálculos e o quanto que vai ser reposto, né, desse fator 7 no paciente. Então, né, aí dando continuidade, vamos para a deficiência do fator 10, né? A deficiência do fator 10 é uma coagulopatia rara, hereditária, de caráter recessivo, com prevalência de um caso para cada 1 milhão de pessoas. Dentre as coagulopatias hereditárias raras, né, a deficiência do fator 10 é a que tem a sintomatologia mais grave, com quadro clínico incluindo hemartrose, hematoma, sangramento em coto umbilical, gastrointestinal e no sistema nervoso central. Uma vez ativado, né, o fator 10 vai atuar na formação da trombina, né, junto com o fator 5 ativado, né, cálcio e o fosfolipídio, eles vão formar o complexo protrombinase, que vai acelerar a formação da trombina, né, vai converter a protrombina em trombina.
Então, se a pessoa, né, ela tem deficiência do fator 10, ela vai ter uma dificuldade na formação do coágulo, que vai se manifestar, né, como sangramentos, né, hemorragias. Esses sangramentos, eles podem aparecer em qualquer idade, né, embora os pacientes com deficiência grave, né, são os que têm a concentração plasmática do fator 10 inferior a 1%, apresentem esse sangramento precocemente, como é o caso do sangramento em coto umbilical. Nas mulheres é muito comum acontecer a menorragia, né, que é a hemorragia não sangramento na menstruação, mas o sintoma mais frequente em todos os pacientes, né, em qualquer grau de severidade, é o sangramento nasal. Os pacientes com deficiência leve do fator 10 podem apresentar sangramentos quando submetidos a desafios hemostáticos. Então, esses pacientes que têm a deficiência leve desse fator, eles só vão apresentar, né, sangramentos quando eles são submetidos a procedimentos cirúrgicos ou traumas. Na forma espontânea é muito difícil de acontecer, muito raro. Então, o diagnóstico ele vai se basear na história pessoal de sangramentos, no histórico familiar e nos exames laboratoriais, que inclui os exames de triagem, nos testes funcionais, que é aqui que a gente faz a dosagem da atividade coagulante desse fator, né, que vai se apresentar baixa, antigênicos e biologia molecular. Nos exames de triagem, a gente vai ter o TTPA e o TP prolongados, né, no caso da deficiência desse fator. O teste, a gente também pode fazer, né, o teste do veneno da víbora de Russell, o teste cromogênico, e a quantificação dos níveis de antígeno por meio do ELISA. Esse veneno, o veneno dessa cobra, ele é muito eficaz na indução da trombose, né? Então, ele é usado como um teste diagnóstico in vitro para avaliar a coagulação sanguínea. Inclusive, esse veneno é muito perigoso, viu? Então, ele é mais sensível, esse teste do veneno, ele acaba sendo mais sensível, né, pro fator 10, porque ele ativa diretamente esse fator, né, o fator 10, né, que transforma, né, esse fator 10 que vai ter a ação de transformar o fator, a protrombina em trombina. Então, ele acaba sendo mais sensível do que os testes de TTPA, por exemplo, porque ele não é influenciado por deficiência de outros fatores. Não existe nenhum concentrado de fator 10 específico disponível comercialmente, nem derivado de plasma, nem obtido comercialmente. Então, os produtos, né, disponíveis para o tratamento é o plasma filtrado, o plasma fresco congelado, né, e o concentrado do complexo protrombínico, que é o tratamento de escolha. A concentração plasmática necessária, né, para a hemostasia desse fator, né, para alcançar a hemostasia, nesse fator é de 15 a 20%. No período de parto, né, as mulheres que têm deficiência desse fator, elas precisam ter a concentração entre 20 e 40% para a segurança hemostática. A deficiência do fator 11. A deficiência do fator 11 é a coagulopatia autossômica recessiva, com alta prevalência entre os judeus, principalmente os de origem askenazi. Tem uma prevalência aproximada de um caso para cada 1 milhão de habitantes na população em geral, e esse fator é codificado por um gene localizado no braço longo do cromossomo 6. Existem, né, mais de 150 tipos de mutações associados a essa deficiência. O fator 10, ele vai ter a função, né, na cascata de coagulação de ativar o fator 9 no plasma, e também é importante a função de reduzir a fibrinólise, né, através da ativação do inibidor da fibrinólise ativado pela trombina, o TAF. O sangramento espontâneo não é comum, ele não acontece, né, com exceção para a metrorragia, mas é mais comum, né, que aconteça o sangramento pós-traumático, né, especificamente, né, particularmente nos tecidos que possuem os ativadores da fibrinólise, como é o caso que acontece na cavidade oral, no nariz, nas amígdalas e no trato urinário. Então, como esse fator, né, como o fator 11, ele tem o papel, né, na redução da fibrinólise, nesses pacientes que têm a deficiência, né, essas hemorragias, né, os sangramentos vão ser mais comuns, né, vão acontecer pós-traumas, especificamente nesses tecidos que têm os ativadores da fibrinólise, porque a fibrinólise vai acontecer de forma mais intensa e pela deficiência do fator, esse fator não vai agir, né, para reduzir. Em outros sítios de traumas, né, em cirurgias ortopédicas, apendicectomia, circuncisão cólice na pele, o sangramento é menos comum, justamente pelo fato de não ter esses ativadores da fibrinólise. O diagnóstico ele vai ser confirmado, né, com a demonstração da dosagem baixa de atividades coagulantes do fator 11, com TTPA prolongado em 2 ou mais ocasiões. O tratamento, né, que pode ser feito com concentrado do fator 11, com o plasma fresco congelado, né, e com drogas antifibrinolíticas, ele vai ser indicado após episódios hemorrágicos e para prevenção de sangramentos relacionados a cirurgias. E vai ser adaptado à circunstância individual. Como essa deficiência, ela basicamente, né, não vai levar,
né, a sangramentos espontâneos e sangramentos pós-traumáticos que acontecem específicos em alguns tecidos, né, esse tratamento ele só vai acontecer, né, ele só vai ser, normalmente só é indicado, né, quando tem episódios hemorrágicos ou como método, né, de prevenção para quadros hemorrágicos pré-procedimentos, por exemplo, né, vai fazer cirurgia e faz a reposição. Mas, como eu falei, né, precisa ser adaptado à circunstância individual de cada paciente. Então, esse tratamento, obviamente, vai depender de como o paciente está manifestando. A concentração plasmática do fator 11 necessária, né, para a hemostasia é de 15 a 20%. Um grande número de pacientes, né, pode se beneficiar só com o tratamento com o uso de antifibrinolíticos. Então, como eu falei, então vai depender do quadro do paciente e muitas vezes não é preciso nem a terapia de reposição de modo profilático, né? Não é preciso. A deficiência do fator 13. Né? A deficiência do fator 13 é uma coagulopatia rara, autossômica recessiva, com a prevalência estimada de um caso para cada 2 a 5 milhões de pessoas na população em geral. Ela é subdividida, né, no subtipo 1, que é o subtipo quantitativo, e no subtipo 2, que tem a ver com as deficiências qualitativas. Na deficiência grave, é comum sangramento umbilical nos primeiros dias de vida, hematoma subcutâneo extenso, hemorragia intracraniana e dificuldade de cicatrização e perda fetal. A hemorragia intracraniana na deficiência do fator 13 tem uma prevalência, né, uma incidência de 25 a 30% nesses pacientes, e a principal causa de morte dessa deficiência. Então, essa prevalência, né, de 25 a 30% é muito alta, né, a maior incidência de hemorragia intracraniana em todas as doenças relacionadas, em todas as deficiências, né, de fatores de coagulação. E por causa da perda fetal, ela também tem é muito característico, né, por causa da perda fetal, porque ele desempenha um papel aí na adesão placentária, por exemplo. O fato da deficiência do fator 13 não ser diagnosticada pelos testes de rotina da coagulação faz com que essa deficiência seja subdiagnosticada. Por que essa doença não é diagnosticada, né? Por que essa deficiência não é diagnosticada nos testes de rotina da coagulação? Porque esses testes, eles detectam a polimerização, né, da fibrina, mas não avaliam a estabilidade da fibrina. A gente vai ver que esse fator 13, ele possui um papel justamente nisso, né, após a formação da fibrina. Então, como esses testes, né, não avaliam, né, depois da formação da fibrina, não avaliam a estabilidade da fibrina, essa doença vai acabar sendo subdiagnosticada, porque o papel do fator 13 acontece após essa etapa. Então, o fator 13, né, é o último fator do sistema de coagulação, sendo convertido em transglutaminase e ativada pela ação da trombina e do cálcio. O papel principal do fator 13 na hemostasia é a estabilização do coágulo de fibrina e a proteção da fibrina recentemente formada contra a fibrinólise prematura, né, que foi o que eu mencionei lá. O fator 13 ele vai gerar, né, essa proteção da fibrina, porque além de polimerizar os polímeros de fibrina, ele também vai incorporar na fibrina proteínas antifibrinolíticas, como o alfa-2 antiplasmina e o inibidor de fibrinólise ativado pela trombina, que vai ter esse papel aí na estabilização do coágulo, né? Então, esses pacientes, ele, apesar de formar, né, o coágulo, por causa que os outros fatores de coagulação funcionam e tal, esse coágulo não vai ser estável, né? Ele vai ser instável justamente por causa da deficiência desse fator 13, que tem o papel de estabilizar. O fator 13 ele também tem um papel importante na cicatrização, na angiogênese e na gravidez, sendo crucial para a formação da camada citotrofobástica e a adesão placentária. Por isso que a deficiência é muito associada aos abortos espontâneos. Tipicamente, né, os sintomas hemorrágicos ocorrem horas ou dias após o trauma, né, como eu mencionei, a coagulação, né, existe a coagulação, os pacientes com deficiência do fator 13 são capazes de realizar a coagulação, mas em torno de 24 a 48 horas depois, esse coágulo é desfeito, né, pela fibrinólise, porque esse coágulo não é estável, ele não é resistente. Então, os indivíduos, né, com deficiência do fator 13, eles têm todas as provas de triagem da coagulação, como TP, TTPA, TT e tempo de sangramento dentro dos limites da normalidade, justamente pelo fato desses exames não diagnosticarem, né, não avaliarem a estabilidade do coágulo, a estabilidade da fibrina. Então, eles vão permanecer todos normais, apesar de haver a deficiência desse fator.
Os testes de quantificação da atividade desse fator também podem ser feitos, né, pelo método fluorométrico ou fotométrico, né, e também tem o teste de solubilidade do coágulo, né, que é um teste qualitativo e sensível apenas nos casos graves, né, quando o paciente apresenta um nível muito baixo do fator 13, que é menor do que 1%. Então, esse teste ele consiste basicamente em deixar a amostra de plasma coagular e observar o comportamento desse coágulo, né, em soluções de ureia ou de monocloro acético. Se tiver o fator 13, esse coágulo vai ser insolúvel, mas se esse coágulo dissolver, vai indicar a deficiência do fator. Os produtos, né, quanto ao tratamento, né, os produtos que contêm o fator 13, é o concentrado do fator 13 específico, né, derivado de plasma, o plasma fresco congelado e o crioprecipitado. Nos pacientes com deficiência grave do fator 13, o risco de hemorragia intracraniana é alto, então vai ser feito o tratamento profilático justamente para evitar, né, essa hemorragia intracraniana, já que ela é a maior causa de morbidade nesses pacientes. E também, quando a mulher recebe o diagnóstico da gravidez, ela começa logo o tratamento por causa do risco de aborto espontâneo. As deficiências múltiplas familiares de fatores de coagulação. Essas deficiências são um grupo de doenças hemorrágicas raras e de origem genética, nas quais existe uma atividade plasmática reduzida de mais de um fator de coagulação. Então, nessas doenças, a gente vai ter a deficiência combinada de um ou mais fatores da cascata de coagulação. Essas doenças podem ser, né, essas deficiências múltiplas podem ser oriundas de uma herança coincidente de duas coagulopatias, por exemplo, um indivíduo que herda, né, a hemofilia 5 do pai, a hemofilia A do pai, e, por exemplo, a deficiência do fator 5 da mãe, ele vai apresentar essa deficiência múltipla por uma herança coincidente de coagulopatias, mas também pode ser por um defeito genético único. Ele herda, por exemplo, só do pai, a hemofilia A e a deficiência do fator 5. Um exemplo, tá? Só que, na maioria dos casos, essas deficiências múltiplas de fatores da coagulação vão se originar de coagulopatias associadas a doenças adquiridas. Então, na maioria dos casos, a pessoa tem uma doença que é associada a uma coagulopatia que gera, né, a deficiência desses fatores, né? Aí a gente tem, por exemplo, a doença hepática, né, a coagulação intravascular disseminada, a transfusão de sangue maciça, a deficiência adquirida de vitamina K. E aqui a gente trouxe, né, uma tabela, né, com essas deficiências múltiplas familiares de fatores de coagulação, sendo que as mais comuns são essas deficiências múltiplas oriundas de defeitos genéticos únicos, né, como eu dei o exemplo, que tem o sangramento como aspecto clínico predominante. E aí a gente tem, né, como mais prevalentes, né, a deficiência combinada do fator 5 e 8, né, por causa da hemofilia A, e a deficiência combinada de fatores de coagulação da vitamina K dependentes, né, que são os fatores 2, o fator 2, o 7, o 9 e o 10. E aqui, por último, a gente trouxe, né, uma tabela mostrando os testes de triagem para as coagulopatias hereditárias raras. Esses testes mostrando quais testes de triagem estarão alterados, né, na deficiência de cada fator, ele vai dar um norte, né, para saber qual fator investigar se está deficiente. Por exemplo, a deficiência do fator 13 é o único que apresenta todos esses testes, né, normais, enquanto a deficiência do fator 1 é o único que apresenta todos esses testes alterados. Então, ele já vai, a partir desses testes de triagem, a gente já vai conseguir ter um norte, né, para as coagulopatias hereditárias raras, para o diagnóstico, no caso. Essas são as nossas referências, e obrigada pela paciência, gente, a gente sabe que foi bastante extenso. É isso.